vamos falar mal do pastor, de quem está ali te provando, mas muitas vezes é o nosso próprio Deus que está nos provando. O próprio Deus está pondo nós ali na prova para nós podermos passar e subir uma caminhada com o Senhor. E Jesus não, ele passava ali, ele até lavou os pés dos discípulos, ele lavou. Ele sendo rei, ele sendo um homem que não tinha necessidade disso. Mas nós não olhamos para Jesus. Muitas vezes nós olhamos para o homem se levanta, muitas vezes olhamos para o homem nos calunia e nós paramos a obra do Senhor. Mas que nós possamos olhar para Jesus, que nós possamos olhar para o nosso lado e vermos quantas vidas não estão paradas, quantas vidas não parou na caminhada. Por quê? Porque se enfraqueceu, porque não teve força de ir em frente. Mas que nós possamos ali estar pedindo para o Senhor renovo, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o nosso Pai celestial, Ele é o Pai que nos ama. Ele levantou nós para fazer a obra do Pai. E aqui esse sábio estava lá mendigando lá, pedindo uma esmola lá. E ele, quando ele viu Jesus passar, ele já falou: chegou minha bênção, chegou a minha salvação, chegou a bênção que eu tanto pedi, tanto implorei para o meu Deus que ele me desse vista. Já pensou, irmãos, uma pessoa sem ver? A nossa visão é tudo na nossa vida, a partir de Jesus. E nós andarmos ali, ficarmos mendigando ali, dependendo de uma esmola, dependendo de quantas palavras que esse homem não ouviu, quantas coisas ruins que ele não ouviu. Porque tem uns que dá, mas tem uns que xinga primeiro, tem uns que primeiro abre a boca e pega contra o nosso Deus. E aqui esse homem ficou firme ali. E ainda foi provado que Jesus, eu creio que ele falou com Jesus e ficou ali. E Jesus dando um tempo para ele ver a reação dele. E assim é que Jesus faz conosco. Às vezes ele nos chama, às vezes ele nos prova. E a pior prova que tem é quando o nosso pastor, Deus usa nosso pastor para nos provar. Ou prova doída. Mas que nós possamos olhar para Jesus, que possamos fixar a nossa visão em Jesus, porque Ele é que vai nos dar a salvação, é Ele que vai nos coroar naquele dia, é Ele que nós vamos sentar na mesa com Ele quando nós chegarmos lá no céu. E Ele, além de tudo que Ele passou aqui, Ele ainda foi preparar lugar para nós, ainda foi preparar uma casa para nós, e nós temos que se esforçar. Porque a palavra de Deus diz que para entrarmos no reino de Deus é na força. Então nós temos que se esforçar, nós temos que ficar ali na dependência do Senhor. Não olhamos para o homem, não olhamos para nada, mas olhamos somente para o alvo, que é nosso Jesus. Glória a Deus. E ele foi e ainda provou esse homem, porque ele nos viu no chão, fez a lama. Aí o homem podia até falar, né, de tão poderoso, e ainda vai passar lama nos meus olhos, ainda vai fazer eu ir lá nesse tanque lavar os olhos. Mas ele olhou para Jesus, que é o autor da nossa salvação. Glória a Deus. Ele olhou para Jesus, que é Ele que nos veio para nos dar vitória. Aleluia. Ele que veio com a bênção, com a prova ali, mas depois chega a vitória. Papai. Nós vamos ser provados sim, porque nós somos igual um aluno no colégio. Num ano, quantas provas o aluno faz no colégio? E nós com Deus eu costumo falar que não é diferente. Porque Deus prova a nossa fé. Deus prova ali se nós vamos Oh, glória a Deus. Deus prova ali se nós vamos olhar para Ele ou vamos olhar para o homem, olhar para as circunstâncias, olhar para as provas e se acovardar. Mas Jesus, Ele é o alvo. Então Ele veio e foi vitorioso. Ele veio, passou por todas as provas, mas Ele está ao lado do Pai. E Ele falou assim que nós somos
fica firme, porque em Apocalipse a palavra fala que aquele que perseverar até o fim, aquele que fica firme até o fim, vai subir com o nosso Senhor Jesus. É verdade. E vamos se esforçar para subir com Ele. Vamos se esforçar para estar aquele dia preparado. Quando Ele vier buscar a igreja, nós subimos com Ele. É verdade. Porque Jesus pagou um preço tão alto. Eu e você somos pecadores, nascemos no pecado. Mas o nosso Jesus não. Ele não veio do pecado. Ele veio do Espírito Santo. Ele era puro ali. Foi um exemplo para nós. E nós temos que olhar para Ele. E nós temos que ficar firmes. Porque quando Ele vier buscar a igreja para nós, podemos subirmos com Ele. E aqui esse cego, sabe Deus quantas coisas Ele nos escutou, sabe Deus quantas humilhações Ele não passou, mas Ele ficou ali, Ele teve a bênção de Jesus, e é isso que nós temos que alcançar, a coroa do Senhor, nós temos que alcançar a nossa salvação. Aleluia. E Jesus está às portas, porque cada coisa que a gente vê aqui, meu Deus do céu, Verdade, papai. Deixarmos nós. Deus de glórias. Mas olha quanta coisa não foi contada nessa noite. Olha quanta coisa não foi falada. Oh, Deus e nós maravilhoso. temos que ficar ali pedindo a força para o Senhor. Pedimos para o Senhor segurar nas nossas mãos. Para nós suportarmos. Até daqui para frente vai ser cada dia mais estreito. Vai ser cada dia mais ali apertado. Mas é depois de tudo isso que nós vamos receber a coroa. É depois de tudo isso que nós vamos estar sentados ao lado do nosso Senhor Jesus e glorificar o nome dele. Olha que bênção, que maravilha que nós vemos Ele bem de pertinho, conhecemos Ele, conhecemos o Pai, o Filho, o Espírito Oh, glória a Deus. Conhecemos a cidade que Jesus foi preparar para nós e vamos ficar firmes, irmãos, porque aquele que nós ficar firmes ali, perseverar, pedir para Deus, nos ensina a caminhar com o Senhor, nos papai. ensina a nós estarmos na tua presença. Oh, Deus cada de dia, mistério. porque eu quero a minha salvação. Oh, glória a Deus. Eu quero. Muitos vão perder a salvação por pouca coisa, porque às vezes nós olhamos para o irmão olha nós de cara feia e nós já ficamos ali comentando. O irmão às vezes passa, às vezes ele está com pressa, às vezes ele está ali nas dificuldades dele, nas provas dele, na correria do dia a dia, e muitas vezes nós abrimos a boca e descemos a lenha no irmão, mas esquecemos que o irmão é ungido de Deus, esquecemos que nós estamos aqui, nós somos ungidas do Senhor, nós somos a menina dos olhos de Deus, e nós temos que ultimamente estar numa correria porque os dias estão abreviados. Ultimamente nós estamos numa correria, o dia amanhece e muitas vezes nós não fazemos nada e o dia já foi embora. E muitas vezes se nós não se tomar cuidado, nem na presença de Deus nós não vamos orar, porque é uma correria, uma loucura hoje em dia. Porque o diabo está com as horas contadas dele e ele faz o possível, ele tenta fazer o possível para me tirar e te tirar da presença do nosso Deus. Nós vamos ficar atentos, porque a palavra do nosso Deus fala: vigiar e orar para que não entreis em tentação. Vigiar e orar para que estarmos ali atentos igual as filhas 5 virgens que estavam preparadas, com as lâmpadas acesas, com as lamparinas em ordem ali. E é assim que nós temos que estar. Aleluia. É assim que nós temos que buscar o Senhor, para que nós possamos ali estar preparados. Quando Jesus Oh, glória a Deus. tocar no meio que Ele vier nos ares buscar e nós irmos de encontro com Ele. Em nome de Jesus, que nós possamos estar até aqui na presença de Deus, que nós não possamos perder a nossa salvação por causa do homem, por causa do irmão, por causa de alguma coisa. Vamos dar valor no nosso Jesus, que Ele veio para nos dar salvação. Ele veio, não tinha necessidade de vir, Ele não tinha necessidade de estar aqui nessa terra toda, mas Ele veio por amor a mim, por amor a você. Ele veio por amor ao Pai, obediência ao Pai. E muitas vezes Deus manda nós fazermos as coisas e nós
se esfriando, se nós não tomarmos cuidado, se nós não vigiarmos. O inimigo é sujo, ele não vem feio, horroroso do jeito que ele é, mas ele vem com sapatinho de algodão para querer tentar enrolar, de nos tirar da presença do nosso Deus. Mas vamos fazer igual esse cego. Esse cego perseverou. Sabe Deus o quanto ele passou de humilhação. Sabe Deus o quanto que ele não foi humilhado. Porque aqui já estavam acusando até os pais dele. Quem pecou se era ele, se eram os pais. E aí Jesus fala, nem ele pecou, nem os pais, mas ele veio para que a glória de Deus fosse manifesto. E muitas vezes nós vamos passar por apuro ali, a glória de Deus se manifesta na minha vida e na tua vida. Vamos ficar firmes, pedir para o Senhor nos dar sabedoria. Vamos vigiar, porque Jesus está às portas. Ele fala que ele foi preparar lugar. Vamos dar valor nesse lugar que ele foi preparar, essa casa que ele foi preparar lá para nós. E nós possamos ceiar com ele, nós possamos sentar na mesa com ele e glorificar o nome dele. Amém, irmãos? Essa é a palavra que fica da parte de Deus, uma palavra de vigilância para mim e para você. Vamos ficar atentos, porque Jesus, ele vai vir buscar a igreja, mas ele vai levar só aquele que estiver preparado, aquele que estiver com a vida no altar, aquele que está procurando fazer algo para o Senhor. E vamos ficar atentos, irmãos, porque Jesus vai vir buscar nós e nós precisamos subir. Nós precisamos não ficar 20, 30 anos aqui na presença de Deus e perder a nossa salvação. Mas que possamos subir com o Senhor, glorificar. Oh, glória a Deus! Possamos subir com o Senhor e sentar na mesa com o Pai. Glória a Deus! Espírito Santo. E ali vai ser só alegria, ali vai só ser felicidade. Que nós possamos torcer para que nossos familiares possam subir também. É verdade. Só Deus sabe. Glória a Deus. Porque ninguém vai de carona, ninguém no céu é um lugar que somente quem pagar o preço, eu e você, e cada um pagar o preço. Ali não tem carona, ali não tem dinheiro, ali não tem nada, ali é só. Oh, glória a Deus. A vida é no altar com o Senhor. Verdade. E se esforçarmos a cada dia. Oh, glória a Deus. Para estarmos ali na presença de Deus. É verdade, Amém? Pai.